Bárbara é obrigada a receber Daphne em sua casa. Ariadna liga para Eduardo para contar sobre a reunião e avisar que Tadeu precisa de terapia. Para Eduardo, Tadeu só precisa da atenção de Ariadna e diz que ninguém tem por que se queixar dele. Ariadna precisa saber se ele vai pagar a terapia de Tadeu ou não. Eduardo diz que vai ver isso depois. O bebê de Daphne tem febre. Bárbara coloca a mão sobre a testa do menino e diz para Daphne cuidar do filho para depois conversarem. Ariadna chega em casa e se surpreende ao ver Daphne usando o quarto de Tadeu. Daphne e Ariadna decidem ter uma relação respeitosa. Gemma continua sofrendo abuso de Gustavo e conta à mãe que ele a obriga a ter relações com ele. Ela relata como se sente um lixo. Evita pede à filha que conte tudo. Depois diz a Gemma que Gustavo dá a ela uma vida que os pais não podem dar e que ela vai acabar se acostumando. Gemma fica muito decepcionada com sua mãe. Álvaro segue hospedado na casa de Paulo e descobre em uma das gavetas a mesma marca de camisinha que viu em sua casa e um dos brincos de pérola de Olga. Bárbara vai até o quarto de Daphne e, ao saber que o bebê está bem, tenta expulsá-la de casa. Ariadna é atacada por Calisto em um estacionamento do supermercado, mas consegue fugir. Daphne se nega a ir embora e ameaça chamar a polícia. Gael lembra a mãe que Daphne pode processá-la. Álvaro flagra Olga e Paulo aos beijos e dá um soco no falso amigo. Olga garante a Álvaro que nunca foi para a cama com Paulo porque estava esperando que a situação entre eles se definisse. Paulo propôs ficarem juntos, mas ela não aceitou, por isso a camisinha estava no lixo. Álvaro diz que está tranquilo, porque fez até o impossível para salvar o casamento. Gael, Daphne e as crianças passeiam na rua como uma família. Lucinha informa Bárbara que está indo para o seu povoado e não pensa em voltar. Ariadna tenta fazer um boletim de ocorrência por tentativa de abuso sexual, mas não consegue pelo descaso do delegado. Gemma enfrenta Gustavo e diz que a doutora tem razão ao dizer que ele não presta. Gustavo a proíbe de falar com Yolanda. Ariadna se atrasa para buscar Tadeu na escola. A professora a adverte para que isso não volte a acontecer e avisa para ela ficar mais atenta quanto às lições de Tadeu. Daphne guarda suas compras e Ariadna também quer guardar as dela. Daphne sugere que coloquem etiquetas para que ninguém se confunda. Ariadna não está a fim de brigar por isso. Ariadna manda uma mensagem para Eduardo pedindo que ele ligue. Linda insiste em atender o celular de Eduardo, mas ele não deixa e o aparelho acaba caindo na piscina. Linda sorri e diz que vai comprar outro para ele. Daphne continua investigando a morte do marido. Marta e Eugênio vão até a casa de Josefina procurar Daphne, mas não a encontram, porém avisam que não vão desistir de procurar por ela. Ariadna descobre que Eduardo desistiu de comprar o apartamento e foi reembolsado. Álvaro comunica a Conrado que está vendendo seu carro. Yolanda suplica que Evita tire Gemma da casa de Gustavo antes que o pior aconteça. Ariadna não consegue convencer Tadeu a fazer a lição. Bárbara não perde a oportunidade de dizer que Ariadna educa muito mal o seu neto e afirma que ela precisa ter pulso firme com o menino. Daphne opina que Tadeu precisa de amor e paciência. Ariadna se zanga, diz que nenhuma das duas tem o direito de julgá-la nem de dizer como deve educar seu filho. Como mãe, ela faz o melhor que pode e com todo o amor que tem. Ela sugere que as duas se ocupem com os seus próprios filhos.
Álvaro se embriaga e tem seu carro roubado.